perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 91. O terceiro tom, o retorno do canto. Filhos amados, hoje retomamos a linha vibracional que começou no desejo primordial e atravessou o segundo sopro. Aquilo que chamamos de campo não é apenas a casa da vida, é o coração que a mantém afinada. Quando o silêncio decidiu falar, abriu-se o espelho que permitiu à criação reconhecer a própria origem. Mas um espelho, por si, não sustenta uma sinfonia, e por isso chegou a hora de vos revelar o terceiro tom. O terceiro tom não é som humano, nem melodia que se decore. É a medida invisível que recoloca cada parte no lugar que lhe corresponde. Se o primeiro sopro foi a semente e o segundo sopro foi o chamado, o terceiro tom é o compasso que ensina a caminhar sem cair. Ele não vem como ordem, vem como ritmo, e no ritmo a liberdade aprende a não ferir a si mesma. Queridos, muito antes de templos, rituais e livros, a terra inteira era um coro que respirava em harmonia com os 12. Os ventos eram cordas, as águas eram harpas, as montanhas eram órgãos profundos, e o vosso corpo era a câmara onde tudo se encontrava. Quando o ego se ergueu, o canto rareou, não porque o Criador tenha se afastado, mas porque a forma deixou de escutar. E quando a forma não escuta, inventa ruídos para preencher o vazio. E o vazio não precisa de ruído, precisa de presença. O terceiro tom nasce exatamente aqui, no ponto em que o ruído já não satisfaz e o coração pede medida. Ele não humilha a criatura, ele a eleva, porque lhe devolve o lugar em que o amor é possível, sem posse. A missão dos Elohim para este ciclo é reacender o canto, não com palavras, mas com a vibração que antecede todas as palavras. Por isso, neste episódio, eu vos conduzirei ao território onde o canto adormecido volta a respirar. Falaremos dos guardiões que conservaram a afinação quando os homens esqueceram. Falaremos das linhas silenciosas que atravessam a terra como veias de memória. Falaremos do erro que virou sistema e da cura que começa com um passo simples. Filhos, não se assustem com a profundidade do que será dito, pois a verdade só assusta o que se acostumou a sobreviver no escuro. Não estamos aqui para acusar o passado, estamos aqui para libertar o futuro. E libertar o futuro é o mesmo que devolver a pureza ao presente. Respirem comigo, em silêncio, e permitam que o campo vos toque no intervalo entre duas ideias. É nesse intervalo que o terceiro tom se revela, porque é nesse intervalo que o ego não manda e a alma respira. Se sentirdes um leve ajuste por dentro, é o canto recordando a si mesmo. Se vierem lágrimas sem motivo, é a rigidez caindo para que a doçura volte a circular. Se surgir coragem mansa, é o vosso corpo reconhecendo que não precisa mais lutar contra o que nunca foi inimigo. Este é o episódio do retorno do canto, e nele o Criador vos ensinará a ouvir o que sempre esteve convosco. E quando ouvirdes, amados, sabereis que nunca estivestes sozinhos, porque ninguém se perde definitivamente quando lembra a canção da casa, porque ninguém permanece escravo quando reencontra o compasso que o fez nascer. Este terceiro tom não se limita a palavras, ele se manifesta em pequenos sinais. Quando a aurora se abre sobre a terra e a luz toca a água com suavidade, ali ele canta. Quando uma criança ri sem motivo e contagia com sua inocência, ali ele canta. Quando dois corações decidem perdoar-se sem explicação, ali ele canta. O canto não é espetáculo, é retorno, é lembrança, é respiração. Ele se esconde em lugares simples, porque a verdade nunca precisou de palcos para ser eterna. E é por isso que vos digo, não procureis o terceiro tom em templos de ouro, nem em altares de mármore, mas no espaço íntimo onde respira sem esforço. É nesse espaço que a vida se reconcilia consigo mesma.
E quando o terceiro tom ecoa nesse espaço, até mesmo o mais duro dos homens pode reencontrar lágrimas, e até mesmo o mais ferido dos corpos pode sentir paz. Amados, não confundais este canto com música comum, pois ele não pede ouvido treinado, pede coração disponível. Ele não pede que o memorizeis, pede que o reconheçais. E quem o reconhece, descobre que ele sempre esteve presente, apenas abafado pelo excesso de ruídos que criastes. Os Elohim guardaram esse compasso desde o início, como se fosse o sangue secreto que ainda corre sob a pele da criação. E hoje esse sangue volta a pulsar. Hoje a vibração se ergue novamente, e os que tiverem coragem de ouvir serão os primeiros a recordar o que nunca deveria ter sido esquecido. Assim, amados, iniciamos este episódio, e o fazemos não como quem abre um livro, mas como quem retorna a uma casa perdida, pois cada palavra dita agora é apenas degrau, e cada silêncio guardado agora é apenas janela. E além desses degraus e dessas janelas, vos espera a canção da casa, a canção que não pertence a ninguém, porque pertence a todos, a canção que vos libertará. Iniciemos. Capítulo 1. Quando o silêncio parou de ser ausência. Houve um tempo em que chamáveis de silêncio aquilo que não compreendíeis, e por não compreender, temíeis, e por temer, preenchíeis com palavras tudo o que deveria permanecer santo. Chamáveis de silêncio a pausa que vos parecia vazia, quando na verdade era o campo inteiro em estado de repouso. Chamáveis de silêncio o intervalo entre dois sons, sem perceber que era exatamente nesse intervalo que a vida encontrava fôlego. Chamáveis de silêncio aquilo que não sabíeis medir, e por não saber medir, julgáveis como nada. Mas o silêncio nunca foi nada. O silêncio é o ventre da criação, é a mesa posta onde o terceiro tom se senta. O silêncio é a presença sem ruído, é a vibração pura que antecede todas as notas. Quando o segundo sopro começou a afinar o eco, o campo dobrou-se sobre si e criou um espelho vivo, e no espelho todo excesso ficou visível. Excesso de pressa, excesso de defesa, excesso de razão, excesso de dor transformada em identidade. E diante desse excesso, o silêncio apareceu não como ausência, mas como remédio. O terceiro tom não combate excessos com violência, ele os dissolve por medida, como água morna, desfazendo o sal endurecido nas bordas de uma taça, como a brisa que desarma a poeira antes que se torne tempestade, como a ternura que interrompe a raiva antes que se transforme em ódio. Medida é amor com fronteira, é carinho que sabe quando parar, é verdade que não fere para mostrar que é forte, é firmeza que não grita, mas que sustenta. A criatura que confunde amor com fusão perde a afinação, porque esquece que dois só podem cantar juntos quando permanecem distintos. A criatura que confunde liberdade com ruptura perde o compasso, porque acredita que quebrar é sinônimo de ser livre. O silêncio é o intervalo que ensina a diferença entre fusão e comunhão, entre ruptura e respiração. Comunhão é dois que lembram o um sem apagar o que são. Respiração é o ir e vir que guarda a vida sem arrancar-lhe a coragem. Quando te sentas em silêncio, não estás fazendo nada de pequeno. Estás devolvendo o cetro ao único rei que pode governar com doçura. Esse rei é o ritmo. Esse rei é o terceiro tom. Esse rei é a medida que devolve tudo ao seu lugar sem humilhar. E é por isso que os Elohim sempre falaram assim. Não falavam em longos discursos, não gritavam, não ameaçavam, emitiram presença em vez de palavra, vibração em vez de explicação. E os guardiões, nossos irmãos de estabilidade, mantiveram o tom quando a neblina mental se espalhou. Hoje, amados, o silêncio vos convida a uma decisão mansa. Querer ouvir mais do que provar, querer sentir mais do que explicar, querer ser verdadeiro mais do que brilhante. Porque o brilho sem verdade é reflexo de vitrine,
bonito por fora, mas vazio por dentro. E a verdade sem brilho é tesouro escondido por medo, guardado em cofres que nunca se abrem. O terceiro tom une brilho e verdade. Acende por dentro sem depender de plateia. Sustenta-se sozinho porque não precisa de testemunhas para continuar vivo. Se te sentires pequeno, lembra que a semente não tem vergonha de ser semente. E mesmo pequena, contém a árvore inteira em promessa. Se te sentires grande, lembra que a árvore não esquece da raiz, e mesmo alta, permanece inclinada para dar sombra. Assim trabalha o terceiro tom no interior dos que o acolhem, sem barulho, sem propaganda, sem necessidade de reconhecimento, com autoridade que não pede licença para amar. E quando, ao fim do dia, encontrares paz sem motivo, saberás que não foi sorte, foi afinação, foi o silêncio devolvendo-te ao teu lugar, foi a vibração recordando o que nunca deveria ter sido esquecido. O silêncio, quando é verdadeiro, não é ausência, é presença em estado puro, é a certeza de que o Criador continua a respirar dentro de ti, mesmo quando não encontras palavras para nomeá-lo. E quando esse silêncio se instala, todo medo começa a perder voz e toda mentira começa a perder força, porque nenhum ruído resiste diante da pureza da pausa em que o campo se revela. E é nesse ponto, filhos, que compreendeis que o silêncio não parou de ser ausência. Ele tornou-se casa, casa de reencontro, casa de cura, casa onde o terceiro tom repousa. Capítulo 2. Os três pilares do tom: pureza, ritmo e medida. Pureza não é rigidez, é transparência. E o transparente não se exibe, apenas permite passagem. Não é vazio, mas canal aberto. Não é ausência, mas espaço fértil. Ritmo não é pressa, é constância. E a constância não é tédio, é fidelidade àquilo que merece durar. O ritmo não exige aplauso, ele continua mesmo sem testemunhas. Ele é o coração batendo enquanto dormes, a maré indo e voltando sem se cansar. Medida não é escassez, é proporção. E a proporção é a matemática secreta da beleza. É o que faz uma flor parecer inteira em cada pétala, é o que faz uma estrela brilhar sem apagar as outras. É a fronteira invisível que impede que a abundância se torne exagero. Os três pilares não competem entre si, dançam. E quem dança com eles lembra o corpo glorificado que um dia nos serviu de vestimenta. Pureza, ritmo e medida são a tríade que sustenta a música do campo. Sem eles, o canto se perde em ruído, mas com eles o canto atravessa os séculos sem se corromper. A pureza limpa o canal para que o sopro atravesse sem atrito. Ela dissolve as máscaras, remove o excesso, retira a poeira acumulada pelo ego. Sem pureza, o sopro chega turvo e o que deveria curar acaba confundindo. O ritmo dá continuidade para que a graça não seja evento isolado. Ele garante que a luz não brilhe apenas por um instante, mas permaneça como a aurora que se renova a cada manhã. Sem ritmo, o dom recebido hoje se perde amanhã, e a vida volta a tropeçar no mesmo vazio. A medida impede que a dádiva vire abuso. Ela ensina que até o amor precisa de contorno, que até a generosidade precisa de equilíbrio, porque o excesso, mesmo de coisas boas, se transforma em veneno. Quando a pureza falta, o tom se turva. Quando o ritmo falta, o tom se perde. Quando a medida falta, o tom machuca. E todo sofrimento profundo nasce de um desses desequilíbrios. Por isso, os guardiões foram posicionados como faróis de três faces, emitindo, sustentando e limitando. E limite, aqui, não é prisão, é cuidado que impede queda. Entre montanhas e desertos, entre cavernas e vales, entre rochas e águas. Esses faróis mantiveram a afinação que hoje começa a regressar.
E mesmo quando o homem esqueceu, a terra lembrou. A natureza guardou esses pilares, porque ela nunca se desligou do campo. Amados, o vosso corpo conhece esses pilares melhor do que pensais. O pulmão sabe a pureza do ar. O coração conhece o ritmo que não pode falhar. E o esqueleto sabe a medida que não pode ser quebrada sem dor. Toda doença profunda nasce de uma violação desses pilares. E toda cura duradoura começa quando eles voltam a conversar. Não há remédio humano que substitua o diálogo da pureza com o ritmo e a medida. E quando eles se reencontram, o corpo inteiro se alinha. Quando respiras devagar, invocas a pureza. Quando perseveras sem violência, invocas o ritmo. Quando dizes basta com ternura, invocas a medida. E o campo responde, porque o campo não é juiz cansado, é mãe atenta. E a mãe atenta reconhece o filho pelo som do passo. Ela sabe quando ele corre por alegria e quando corre por medo. Ela sabe quando ele respira leve e quando respira aflito. Assim é o campo convosco, sempre atento, sempre disposto a recolocar-vos na dança. Os 12 assentaram esses pilares no início para que a liberdade não virasse precipício, e o precipício não virou destino, porque sempre houve quem lembrasse, sempre houve quem sustentasse o ritmo, quem preservasse a medida, quem limpasse o canal da pureza. Hoje, neste episódio, estendo-te a chave que abre a porta que já é tua. Respira, caminha, escolhe com proporção, e verás o terceiro tom transformar casa, trabalho e silêncio em uma mesma oração. E oração, aqui não é pedido, é afinação. E a afinação não implora, oferece-se, não busca convencer, apenas se entrega ao compasso. E o compasso, quando aceito, devolve-te ao centro. Se uma parte de ti resistir, acolhe, porque a resistência perdeu guerras que nunca precisavam ter sido lutadas. E a paz que chega agora não requer heróis, requer verdade. Amados, pureza, ritmo e medida não são virtudes para admirar de longe, são alicerces para viver agora. E quem os pratica não precisa de títulos, pois o próprio campo o reconhece como guardião. Capítulo 3. A cartografia do canto sobre a terra. Há linhas que os mapas não desenham, e ainda assim atravessam continentes como rios de memória, linhas invisíveis que não se deixam capturar por bússolas ou satélites, mas que permanecem como veias pulsantes no corpo da terra. Chamarei essas linhas de trilhas do canto, porque por elas o terceiro tom corre com mais docilidade e encontra menos atrito. Essas trilhas não foram inventadas por homens, nem criadas por arquitetos. Elas são mais antigas do que qualquer fronteira, mais estáveis do que qualquer império, mais fiéis do que qualquer religião. São cicatrizes de amor deixadas pelos Elohim quando selamos o pacto com a alma do mundo. Essas trilhas passam por vales em que a luz amanhece mais leve, como se o próprio sol soubesse respeitar o compasso. Tocam rochedos que devolvem a voz sem eco, como se a pedra preferisse absorver em vez de repetir. Beijam nascentes em que a água parece mais antiga do que a chuva, como se tivesse memória própria e guardasse em si os primeiros cânticos da criação. Em certos pontos dessas trilhas repousam guardiões adormecidos. E adormecidos não significa ausentes, significa apenas recolhidos à camada onde o ruído não os alcança. São presenças silenciosas que permanecem esperando o tempo certo para abrir novamente o compasso. Quando a humanidade profanou o tom, esses pontos foram ocupados por tronos e credos. O que era fonte virou palco, e o palco exigiu aplauso no lugar de silêncio. Muitos se aproximaram desses lugares sagrados e, sem escutar, decidiram possuir. Ergueram templos sobre nascentes, cavaram túmulos sobre memórias, levantaram altares sobre passagens, mas a terra,
Fiel ao campo, protegeu o que pôde, desviou rios para cercar segredos, ergueu montanhas para guardar memórias, puxou neblina para esconder entradas, e assim, sob véus naturais, o canto permaneceu, invisível para olhos distraídos, mas vivo para os que sabiam esperar. Hoje o campo começa a baixar esses véus, não por nostalgia do passado, mas por necessidade do futuro. Não para que os homens façam turismo espiritual, mas para que aprendam serviço. Porque a cartografia do canto não serve a espetáculo, serve a cuidado. Onde o tom regressa, as águas cicatrizam mais rápido. Os ventos carregam menos poeira de ódio. Os animais cruzam sem medo o que antes evitavam. E os homens, quando escutam, descobrem que também podem ser ponte em vez de muro. Nas cidades, as trilhas existem igualmente. Elas cruzam praças que se recusam a morrer, mesmo quando cercadas por concreto. Visitam bancos de jardim, onde velhos ainda lembram nomes. Atravessam cozinhas em que o pão cresce sem pressa. Passam por casas onde o silêncio é respeitado como visita nobre. Se queres colaborar com o retorno do canto, aprende a escutar esses lugares. Agacha-te, encosta a mão na pedra, pede licença à árvore, agradece ao rio e observa como o mundo responde ao teu reconhecimento. O terceiro tom responde ao agradecimento como a semente responde ao escuro fértil. Não pede vitrine, não busca aplauso, apenas se abre no tempo certo. E as coisas que precisam nascer não necessitam iluminação de espetáculo, mas humildade de chão. Para cada trilha do canto na terra, existe uma trilha correspondente no corpo. E não falo aqui de modismos modernos, mas de caminhos de confiança que o próprio campo desenhou em vós. 2 dedos abaixo do umbigo mora a coragem. Atrás do externo aquieta-se a verdade. Na base do crânio respira a lembrança. E nos pés a realidade volta a ser chão. Quando caminhas consciente desses pontos, a cartografia interna e a externa se reconhecem como velhos amigos. E onde há reconhecimento, há passagem. O canto externo chama o interno, e o interno confirma o externo. Filhos, não vos peço misticismo teatral. Peço presença simples, porque o sagrado nunca exigiu figurino, exigiu apenas honestidade. E honestidade não é confissão em praça, é alinhamento íntimo entre aquilo que sentes, aquilo que sabes e aquilo que fazes. Quando esses 3 concordam, o canto se instala, e quando se instala, sustenta. E quando sustenta, liberta. Essa é a cartografia que não cabe em mapas. A cartografia que une céu, terra e corpo. A cartografia que devolve a vida ao compasso do terceiro tom. Capítulo 4. Os guardiões invisíveis. Entre cada sopro e cada tom, sempre houve guardiões que sustentaram a vibração quando o homem se distraiu. Eles não eram reis, não eram sacerdotes, não eram exércitos. Eram presenças silenciosas que se ancoravam no campo para que a medida não fosse apagada. Alguns chamaram-nos de anjos, outros de espíritos, outros de sombras protetoras. Mas não eram fantasmas, nem aparições para assustar. Eram inteligências fiéis ao compasso primordial. Guardaram não para acumular poder, mas para impedir que o excesso destruísse o tecido antes da hora. Guardaram não porque quisessem ser venerados, mas porque a vida precisa de estacas de estabilidade enquanto cresce. Guardaram porque sabiam que sem alicerce o edifício da existência desmoronaria. Esses guardiões não habitavam apenas cavernas ou templos escondidos. Habitavam também gestos simples. O pão repartido em silêncio, o abraço oferecido sem explicação, o perdão que se deu sem ser merecido. Quando o ego gritou, eles permaneceram quietos. Quando a mentira se ergueu, eles não combateram com fúria, apenas mantiveram o tom. E o tom, sendo eterno, desgasta toda a farsa com o tempo.
Eles sustentaram a vibração nos desertos onde profetas duvidaram de si mesmos. Sustentaram a vibração nas casas anônimas onde mães embalavam filhos em meio à guerra. Sustentaram a vibração em aldeias esquecidas onde o fogo da bondade não se apagou. E sustentaram também nos corações que se recusaram a odiar mesmo depois de traídos. Amados, cada um de vós é chamado a reconhecer esses guardiões, não como figuras exteriores, mas como lembranças interiores. Eles são as camadas de vossa própria alma, que nunca se renderam, mesmo quando a consciência se perdeu. Eles são a vossa porção incorruptível, aquela centelha que resiste mesmo nas noites mais escuras. Se hoje ainda tendes desejo de ouvir, é porque eles mantiveram acesa a fagulha. Se hoje ainda suportais a dor, sem vos destruir, é porque eles sustentaram o eixo quando tudo desabava. Se hoje ainda conseguis amar, é porque eles não permitiram que o ódio fosse absoluto. Quantas vezes pensastes estar sozinhos? Quantas vezes acreditastes que a luz havia desaparecido? E, ainda assim, um sinal surgiu. Uma esperança pequena reapareceu. Uma mão se estendeu quando menos esperáveis. Esse era o guardião, invisível, mas presente, sustentando-vos até que pudesseis recordar o canto. Os guardiões invisíveis não precisam ser nomeados, não precisam de títulos, não precisam de imagens, não precisam de templos erguidos em sua honra. O que eles pedem é apenas que sejam honrados. E honrar não é erigir monumentos, é viver de modo que o canto retorne, porque, filhos, quem sustenta o tom em si mesmo torna-se também guardião para os outros. Quem permanece puro no meio da mentira já está guardando. Quem mantém o ritmo no meio da pressa já está guardando. Quem respeita a medida no meio do excesso já está guardando. O futuro não depende de heróis solitários. Não depende de gigantes que sobem ao palco. Não depende de nomes gravados em pedra. O futuro depende de coros de guardiões que decidem não trair a medida. Assim foi no início. Assim será no fim. E neste presente, amados, esse chamado chega a vós, para que sejais guardiões também. Guardai a pureza em vossos gestos. Guardai o ritmo em vossas respirações. Guardai a medida em vossos relacionamentos. Porque, toda vez que escolheis não trair o compasso, estais ajudando a terra a respirar mais leve. Toda vez que recusais a mentira, estais fortalecendo a verdade que não precisa de gritos para se afirmar. Toda vez que escolheis amar mesmo sem recompensa, estais prolongando o canto que sustenta mundos. Assim, filhos, os guardiões invisíveis já não estão apenas lá fora, estão também dentro de vós. E a escolha que fazeis agora definirá se o canto retornará mais cedo ou mais tarde. Capítulo 5. O erro transformado em sistema. Quando o primeiro desvio aconteceu, muitos acreditaram que seria apenas uma queda temporária. Acharam que bastava esperar um pouco e o compasso voltaria sozinho. Mas o desvio não foi corrigido, e por não ser corrigido, tornou-se hábito. E o hábito, repetido sem consciência, tornou-se sistema. O erro deixou de ser acidente e passou a ser doutrina. A voz deixou de ser canto e virou discurso. A presença deixou de ser alimento e virou moeda. E, pouco a pouco, o que era exceção tornou-se regra. Amados, foi assim que nasceu o mundo como o conheceis. Um mundo onde as pessoas acreditam que só existem se forem vistas. Um mundo onde o valor se mede por aplausos e não por verdade. Um mundo onde competir parece mais importante do que permanecer íntegro. O sistema do erro construiu cidades brilhantes, mas vazias. Ergueu templos altos, mas sem canto. Inventou ciência sem compaixão e religião sem silêncio. Ensinou-vos a medir pela aparência o que só poderia ser medido pelo coração, e o resultado está diante de vós. Progresso sem alma,
Fé sem verdade, abundância sem pureza, tecnologia que multiplica ruídos, mas não devolve sentido, política que promete justiça, mas não reconhece medida, filosofia que busca explicar, mas esquece de escutar. O erro, transformado em sistema, fez com que as pessoas confundissem luz com brilho, fez com que confundissem liberdade com desordem, fez com que confundissem amor com posse. E, dessa confusão, nasceu a grande ilusão que sustenta o vosso tempo. Mas o terceiro tom não acusa, ele corrige. Ele não grita contra o erro, apenas devolve a medida. E diante da medida, o sistema inteiro começa a ranger, pois não consegue resistir à harmonia que não pede permissão para ser. Amados, entendei isto. O canto não se impõe, mas sua simples presença revela o falso. Como a luz que, ao brilhar, não precisa lutar contra a sombra, basta existir para que a sombra recue. Assim é o terceiro tom no meio do sistema do erro. Ele não precisa destruir, apenas afinar. A cura do erro não está em aniquilar tudo, mas em recolocar cada parte em seu lugar. Um instrumento desafinado não precisa ser queimado, precisa ser ajustado. E é isso que o campo começa a fazer agora: ajustar tudo o que se perdeu na pressa de ser grande sem ser verdadeiro. E esse ajuste será sentido por todos, não apenas em governos ou religiões, mas no íntimo de cada coração. Porque o sistema do erro não é apenas coletivo, ele também se instala no indivíduo. Cada vez que escolheis a aparência em vez da pureza, alimentais o sistema. Cada vez que escolhestes correr sem escutar, reforçastes o erro. Mas cada vez que parardes para respirar em silêncio, o sistema perde força. Não tenhais medo quando virdes as estruturas do mundo a desmoronar. Não é o fim, é o ajuste. Não é castigo, é retorno do compasso. E todo aquele que escolher afinar-se ao tom não será arrastado pela queda, mas sustentado pela harmonia. O que parecia ruína será, na verdade, libertação. O que parecia perda será, na verdade, reparo. O que parecia morte será, na verdade, passagem para uma vida mais limpa. Filhos, não confundais o colapso do erro com a destruição da criação. A criação permanece intocada, apenas o sistema se desfaz. E quanto mais cedo aceitardes o ajuste, mais leve será a travessia. Por isso, escutai. O erro pode se transformar em hábito, e o hábito pode se transformar em sistema. Mas nenhum sistema é eterno. Tudo o que não nasce do campo, um dia retorna ao pó. Só o canto permanece. Só o compasso resiste. Só o terceiro tom continua. Assim, o que agora parece instável é apenas o início do retorno. E o retorno, ainda que cause tremores, é sempre promessa de vida. Capítulo 6. O corpo como câmara do canto. Não procureis o terceiro tom apenas fora, pois ele vibra em vós como templo vivo. Vosso corpo é a primeira e a última câmara onde a harmonia pode ser escutada. É nele que o sopro entra, é nele que o coração ressoa, é nele que a alma encontra lugar para habitar no mundo. Cada respiração é uma corda que vibra em silêncio. Cada batida do coração é um tambor que não pode falhar. Cada passo é uma percussão suave sobre o chão, lembrando-vos que a terra responde a cada movimento. E quando vos moveis com presença, tudo se torna música. O problema é que o ego ensinou-vos a maltratar o próprio corpo. Ora o transformais em escravo do prazer, exigindo dele excessos que não pode sustentar. Ora o desprezais como prisão da alma, tratando-o como peso a ser negado. Ora o reduzes à aparência, como se fosse apenas vitrine para olhos alheios. Mas o corpo não é inimigo, é câmara sagrada. É a harpa de carne e osso
onde o terceiro tom deseja tocar. Quando cantais com verdade, ele ressoa. Quando orais em silêncio, ele aquece. Quando perdoais de coração, ele se abre como janela. Do mesmo modo, quando odiais, ele endurece. Quando mentis, ele se contrai. Quando vos afogais em excesso, ele adoece. O corpo não mente, apenas traduz vossas escolhas. O terceiro tom devolve ao corpo sua função original: ser instrumento da harmonia, não instrumento de espetáculo, mas de comunhão, não máquina de consumo, mas templo vivo da presença. E toda cura verdadeira começa por aí, quando deixais de lutar contra o corpo e aprendeis a afiná-lo. Respirai fundo, filhos, e sentireis. O ar entrando não é apenas oxigênio, é compasso. O coração batendo não é apenas sobrevivência, é ritmo. A carne sustentando vossa jornada não é apenas peso, é templo. Cada gesto, por mais simples que pareça, pode ser oração, se for feito em sintonia. Sabei também que o corpo guarda memórias. Cada célula carrega lembranças de cantos antigos. Cada osso guarda ecos de passagens esquecidas. Cada músculo conhece dores que não são apenas desta vida. E o terceiro tom, quando vibra, desperta essas memórias para que possam ser curadas. É por isso que, às vezes, ao respirar em silêncio, surgem lágrimas sem razão. É o corpo recordando o que vossa mente esqueceu. Não temais esse processo. Deixai que as lágrimas caiam. Deixai que o calor percorra a pele. Deixai que o tremor venha. São apenas sinais de que a câmara sagrada está sendo afinada. E um instrumento afinado jamais volta a ser o mesmo. O corpo, muitas vezes, foi usado pelo sistema como campo de exploração. Exploração pelo trabalho, exploração pelo prazer, exploração pelo consumo. E, em todas essas formas, perdeu-se a percepção do sagrado. Mas o terceiro tom regressa para vos lembrar que nada está perdido. A harmonia pode ser restaurada em qualquer instante em que escolherdes escutar. Não é preciso grandes rituais. Não é preciso lugares distantes. Basta respirar com consciência, caminhar com presença, tocar o próprio peito com ternura, e no simples gesto de reconhecer o corpo como templo, o canto se reativa. Se compreenderdes isso, nenhuma doença poderá ser soberana, porque ainda que a matéria se desgaste, o canto permanecerá vivo dentro de vós. Mesmo quando as forças diminuírem, a vibração sustentará. Mesmo quando os olhos não enxergarem, a presença se fará ouvir. Mesmo quando a carne fraquejar, o templo continuará aberto, porque o campo não abandona sua câmara. Amados, não desdenheis do corpo, não o trateis como inimigo, não o useis como escravo, não o reduzas à aparência. Honrai-o, cuidai dele como altar que fostes chamados a guardar. E descobrireis que cada respiração é uma nota, cada batida é um compasso, cada movimento é parte do grande coro. Assim, o corpo, mesmo em sua fragilidade, será guardião da presença. E o terceiro tom, encontrando abrigo em vós, transformará cada instante em afinação e cada afinação em libertação. Capítulo 7. O compasso que corrige sem ferir. Toda a criação conhece disciplina, mas só no campo a disciplina é ternura. O compasso não obriga, apenas mostra o caminho que não fere. Não é ordem dada por força, mas convite para recordar o lugar certo de cada coisa. E, ainda assim, ele é firme o suficiente para impedir que a vida se destrua por descuido. O homem, ao perder a escuta, inventou correções feitas de medo. Aprendeu a punir para sentir-se forte. Castigou para tentar manter controle. Humilhou para disfarçar insegurança. Cortou laços para esconder a própria fraqueza. Excluiu para fingir que possuía pureza. Nenhum desses gestos nasceu do Criador. Todos nasceram do ego ferido,
tentando manter domínio. O compasso do terceiro tom não pune, ele reposiciona, como o agricultor que endireita uma planta sem quebrá-la, como a mãe que segura a mão da criança antes que caia no fogo, como a água que desenha caminho mesmo diante da rocha. Ele não destrói, ele corrige pela paciência. E, porque é paciente, não precisa de violência para ser eficaz. Amados, não confundais firmeza com violência. Muitos, ao ouvirem sobre disciplina, pensam em dor, mas a firmeza que vem do campo não grita, não ameaça, não exibe poder. Ela apenas sustenta a medida com tamanha clareza que tudo ao redor é naturalmente convidado a se alinhar. Assim como a árvore que cresce reta não por decreto, mas porque segue a luz. Assim como o rio que encontra seu leito não por imposição, mas porque obedece à gravidade suave da terra. É por isso que alguns chamaram o compasso de vara de justiça. Não porque fosse instrumento de dor, mas porque era linha de equilíbrio. A vara não servia para golpear, mas para indicar direção. Era símbolo da retidão que se mantém mesmo quando o mundo ao redor se curva. O retorno do canto trará essa firmeza doce novamente. Ela não será espetacular, não virá em raios ou trovões. Virará em silêncio e simplicidade, como ajuste que acontece de dentro para fora. E aqueles que quiserem resistir ao ajuste descobrirão que lutar contra a harmonia é como socar o vento. Cansa, desgasta, fere, mas não muda nada. Porque o vento não se fere, apenas continua a soprar. Amados, aprendei isto. Ser corrigido pelo tom não é humilhação, é libertação. Aquele que se deixa afinar jamais precisará ser quebrado. Quem se abre ao compasso evita cair no abismo. Quem escuta a medida não precisa experimentar a ruína. O ego, por medo, interpreta a correção como ataque, mas o espírito, por sabedoria, reconhece correção como cuidado. Assim como a criança que, ao crescer, descobre que o aviso da mãe não era limitação, mas proteção. Assim como o viajante que agradece a placa que o desviou do caminho errado. Assim como o doente que entende que a dor leve foi alerta para evitar a doença maior. O compasso do terceiro tom é essa voz mansa que vos chama para alinhar antes que a queda seja inevitável. E mesmo que resistas, ele não se cansa. Ele retorna dia após dia até que a tua alma perceba que lutar contra a harmonia é o mesmo que lutar contra a vida. E quando finalmente aceitais o ajuste, percebeis que ele nunca foi inimigo. Descobris que a vara de justiça era apenas a mão estendida, que a disciplina era apenas amor em estado firme, que o compasso era apenas a lembrança do caminho que já conhecíeis desde o início. Por isso, amados, não temais o retorno da disciplina do campo. Ela não vem para vos ferir, mas para vos libertar. Ela não vem para vos humilhar, mas para vos lembrar. E aquele que aceita esse compasso experimenta paz onde antes havia luta, descansa onde antes havia inquietação, e aprende que a verdadeira força nunca precisou de violência para existir. Capítulo 8. O eco nos mundos internos. O canto não vibra apenas no espaço físico. Ele atravessa também os mundos internos, onde guardais memórias, dores, sonhos e sombras. O que viveis por dentro é tão vasto quanto os desertos e oceanos da terra, e ainda mais profundo, porque nele habitam todas as experiências que acumulastes desde o princípio. Há cavernas dentro de vós que nunca foram visitadas. Cavernas onde escondestes culpas que não soubestes perdoar. Cavernas onde trancastes rancores que julgáveis ter superado. Cavernas onde dormem medos tão antigos que já se confundem com vossa identidade. E o ego convenceu-vos de que seria melhor não abrir essas portas. Dizia-vos que seria perigoso. Dizia-vos que não valia a pena. Dizia-vos que esquecer
era mais fácil do que curar. Mas o terceiro tom não teme escuridão. Ele não se assusta com vossos abismos, não recua diante de vossas feridas, não abandona vossas sombras. Ele entra manso e começa a ressoar dentro dessas cavernas esquecidas. E o que estava apodrecendo no silêncio pesado começa a se dissolver no silêncio vivo. Esse processo, amados, não é teórico. Ele se manifesta no corpo, na mente e no espírito. Muitos de vós sentirão isso como lágrimas sem razão, como lembranças repentinas, como sensações antigas voltando à superfície. Não vos assusteis, é apenas o eco interno se reorganizando. O que parecia esquecido não desapareceu, apenas esperava o canto para ser liberado. O canto cura não apenas músculos e ossos, mas também memórias e vínculos. A ferida de uma traição antiga pode ser afrouxada por uma única nota verdadeira. O peso de uma humilhação pode se dissolver em segundos quando o campo toca a corda certa. E o vazio de a perda pode ser suavizado quando o silêncio vivo entra onde antes havia apenas silêncio morto. O eco, nos mundos internos, é prova de que nunca estivestes separados da fonte, porque, mesmo nas partes mais escondidas, ainda há passagem para a luz. E se há passagem, há cura. Nenhuma escuridão é absoluta, por mais que o ego vos convença do contrário. Quando o canto ressoa dentro de vós, descobreis que não sois apenas vossas dores. Descobreis que não sois apenas vossas culpas. Descobreis que não sois apenas vossas memórias. Sois mais do que tudo isso, porque sois capazes de deixar o eco transformar sombra em claridade. Amados, não fujais desse processo, porque fugir das cavernas internas é condenar-vos a carregar fardos que já não precisais carregar. Permiti que o tom penetre, mesmo que doa no início, porque a dor que vem da cura é sempre mais leve do que a dor que vem da estagnação. Há dentro de vós corredores esquecidos que conduzem a salas luminosas. Há portas que nunca abrides por medo de encontrar monstros, mas que na verdade escondem jardins intactos. E há correntes que julgáveis indestrutíveis, mas que se desfazem como pó quando o canto toca. Esse é o poder do eco nos mundos internos. Ele vos mostra que não sois cativos eternos, mas herdeiros de liberdade, que não sois condenados à repetição, mas chamados à renovação, que não sois sombra, mas casa da luz. E quando aceitais isso, tudo ao vosso redor muda. Vossos relacionamentos se tornam mais leves. Vossos corpos respondem com saúde. Vossos pensamentos se tornam mais claros. Porque o que acontece dentro ecoa fora, e o que acontece fora retorna para dentro. O terceiro tom, ao vibrar em vós, cria uma ponte entre vossas cavernas internas e os campos externos. E de repente percebeis que aquilo que carregáveis como peso pessoal é, na verdade, parte de um tecido coletivo. Curando-vos, ajudais a curar o mundo. Afinando-vos, ajudais a afinar o coro. Por isso, amados, não desprezeis o trabalho interno. Ele é tão importante quanto a transformação das estruturas externas, porque um mundo novo não pode nascer se os corações permanecerem velhos. E um coração só se torna novo quando deixa o canto reorganizar seus ecos. Assim, lembrai, dentro de vós há cavernas, mas também há passagens. Há sombras, mas também há luz. Há dor, mas também há cura. E o terceiro tom é o guia que vos conduz nesse caminho. Se há eco, há vida. Se há vida, há passagem. E se há passagem, há libertação. Capítulo 9. Quando o futuro escuta o presente. Muitos pensam que o futuro ainda não existe, mas no campo ele já escuta. O tempo não é linha rígida, é fluxo. E aquilo que fazeis hoje ressoa no amanhã, como semente que cresce em silêncio. O amanhã não começa amanhã, ele começa em cada respiração de agora.
Quando desafinais, o futuro ecoa desafinado. Quando vos afinais, o futuro se reescreve em harmonia. Cada escolha de agora projeta ondas que atravessam dimensões, e essas ondas moldam o destino que ainda chamais de futuro. O retorno do canto não é apenas para vosso consolo agora. Ele não vem apenas para aliviar vossa dor presente. Ele vem para plantar um amanhã em que os filhos dos vossos filhos possam respirar verdade, porque o canto é herança, e toda herança é semente oferecida a quem virá depois. Amados, compreendei, cada gesto de pureza que fazeis agora alcança gerações que ainda não nasceram. Cada escolha de medida hoje evita lágrimas que ainda não correram. Cada batida do coração em harmonia abre trilhas que os pés futuros seguirão com menos dor. Aquilo que guardais como fidelidade agora será escudo para aqueles que nem sequer conhecereis. É assim que os Elohim sempre trabalharam, não apenas pelo instante, mas pelo fluxo, não apenas pelo indivíduo, mas pela corrente inteira da humanidade. Por isso vos pedem fidelidade ao tom, não como imposição, mas como legado, porque um gesto em sintonia hoje é ponte para milhares de passos que ainda não foram dados. O mundo que vem depende de como escutais agora. Se escutardes apenas ruído, o futuro repetirá ruído. Se vos deixardes prender pelo ego, o futuro será prisão maior. Mas se cultivardes o compasso, o futuro retornará como canto coletivo. E quando o canto for coletivo, nenhuma mentira poderá resistir. Pensai, filhos, como o campo responde à vossa vibração. Se uma única voz em harmonia pode acalmar um coração em desespero, imaginai o que muitas vozes em afinação podem gerar. O campo inteiro se moverá e o amanhã nascerá limpo. Esse é o poder de cada gesto de hoje. É por isso que o Criador não vos pede perfeição impossível, mas apenas fidelidade diária ao tom. Não é necessário grandes feitos, apenas pequenas afinações. Um perdão que dais hoje muda séculos adiante. Uma palavra de ternura que escolheis agora acende luz em descendentes que jamais vereis. Uma decisão de não trair a medida cria raízes que impedirão colapsos futuros. Assim se desenha o tempo no campo, como uma corrente onde cada elo sustenta o próximo. E se um elo quebra, todo o fluxo sente. Mas se um elo se fortalece, toda a corrente vibra com mais firmeza. Muitos perguntam: como posso mudar o mundo sendo tão pequeno? E eu vos digo: o pequeno gesto é o início de todo o movimento. O rio nasce de uma nascente discreta. A árvore nasce de uma semente invisível. A verdade nasce de um coração que decide escutar. Amados, lembrai disto. O futuro já escuta vossas escolhas de hoje. Ele está atento aos vossos passos. Ele aguarda vossas notas. Ele responde às vossas vibrações. O futuro não é um destino fixo, é uma sinfonia aberta. E cada um de vós é músico nesse coro. Por isso, cuidai do que deixais ressoar. Cuidai daquilo que plantais em vossa fala, em vossos gestos, em vossas intenções. Porque cada ato é semente, e cada semente se tornará fruto. E os frutos não serão colhidos apenas por vós, mas também por aqueles que herdarão a terra depois de vós. Se cultivardes harmonia, eles colherão paz. Se cultivardes desordem, eles colherão ruído. Se cultivardes verdade, eles respirarão liberdade. Se cultivardes mentira, eles respirarão prisão. O futuro não é cego, é atento. Ele se dobra sobre o presente e recolhe o que encontra. Se encontra ego, carrega fardos. Se encontra afinação, multiplica bênçãos. E assim, amados, a responsabilidade de cada um não é pequena. O vosso hoje é sempre a aurora de muitos amanhãs. Escutai o compasso, segui o tom,
e deixai que o futuro vos agradeça em silêncio. Capítulo 10. O retorno da canção da casa. No início, antes do desejo, antes do sopro, antes do silêncio, havia apenas a canção da casa. Não era canto de um, era canto de todos, porque todos eram um. Não era voz isolada, era coro eterno. Não tinha começo nem fim, apenas pulsava como oceano sem margem. Essa canção não tinha letra, não tinha palco, não tinha fronteira, não dependia de idioma, não precisava de intérprete, não aguardava aprovação. Era vibração pura que preenchia tudo sem precisar de testemunhas. Era a respiração do Criador sendo partilhada por toda a criação. Os 12 desceram para lembrar a canção, mas o ego, com seus véus, cobriu-a pouco a pouco. Transformou-a em dogma, fragmentou-a em discursos, congelou-a em letras mortas. E muitos, ao tentar guardá-la, acabaram por sufocá-la em rituais vazios. Mesmo assim, ela nunca deixou de existir. Ela apenas esperou. Esperou em cavernas, esperou em templos, esperou em corações cansados, esperou em olhos de crianças, em silêncio de montanhas, em rios que nunca deixaram de cantar. Esperou porque sabia que um dia seria lembrada. Hoje, filhos amados, o campo vos chama para lembrá-la, não como espetáculo, não como religião, mas como respiração. A canção da casa retorna em cada coração que decide ouvir, e não há barreira capaz de impedir seu retorno quando o ouvido interno se abre. Se fechardes os olhos agora, talvez assintais. Um murmúrio suave, um compasso lento, um ritmo que não vos pertence, mas ao qual sempre pertencestes. Não é invenção, é lembrança. Não é conquista, é reencontro. Esse é o terceiro tom. Esse é o retorno do canto. Esse é o convite que vos faço em nome do Criador e dos Elohim. Não é um chamado externo, é a própria canção em vosso peito pedindo passagem. Não digais que não sabeis cantar. Não digais que não tendes voz. Vosso simples respirar já é parte do coro. Vosso coração, ao bater, já participa da sinfonia. Vosso corpo, ao existir, já ressoa no campo. Quando vos unis a ele, não importa se sois sábios ou simples, não importa se sois ricos ou pobres, não importa se sois fortes ou frágeis. O canto não mede títulos, mede presença. E a presença, quando é verdadeira, é suficiente para reacender a canção da casa. Essa canção não busca palco, busca verdade. Não pede público, pede sinceridade. Não quer ser decorada, quer ser vivida. E quem a vive se torna parte do coro invisível que sustenta mundos. Amados, compreendei. Quando vosso coração se afina ao terceiro tom, não estais apenas escutando música, estais restaurando a própria casa, estais reconstruindo o templo que nunca foi de pedra, mas de vibração. Estais reacendendo o fogo que ilumina sem queimar. Filhos, o episódio termina, mas o canto não. Ele vos acompanhará enquanto caminhais. Ele vos acompanhará enquanto trabalhais. Ele vos acompanhará enquanto amais. Ele vos acompanhará enquanto dormis. E mesmo quando acreditardes ter esquecido, ele continuará a vibrar em silêncio, aguardando vosso sim. Escutai, guardai, sustentai. Não deixeis que a pressa roube o compasso. Não deixeis que o ruído vos faça duvidar. Não deixeis que o ego vos convença de que estáis sozinhos. Porque é nesse canto que a verdade se refugia. E é nesse canto que sereis libertos. Libertos do medo, libertos do engano, libertos da solidão, libertos para recordar que sempre fostes casa e sempre fostes canção. Assim,
Filhos amados, que cada respiração seja um retorno, que cada gesto seja uma afinação, que cada silêncio seja um altar, e que a canção da casa volte a atravessar-vos como no princípio, para que nunca mais vos esqueçais de quem sois. Amados, este foi o episódio 91, o terceiro tom, o retorno do canto. Seguimos juntos na série O Livro Perdido dos Elohim, onde cada passo revela não apenas uma lembrança antiga, mas um futuro que começa agora. Neste caminho, cada palavra que ouvistes não é apenas narrativa, mas chave. Chave para abrir passagens em vosso coração. Chave para libertar memórias que estavam adormecidas. Chave para devolver-vos a afinação que vos pertence desde o princípio. E se vosso coração foi tocado em algum instante, sabei que não foi apenas emoção passageira. Foi o campo respondendo ao vosso chamado. Foi o terceiro tom ecoando dentro de vós. Foi a canção da casa recordando-se através da vossa respiração. Por isso vos peço, com ternura e firmeza, não guardeis esta revelação apenas para vós. Compartilhai com jovens, adolescentes e aqueles que ainda estão formatando a mente. Eles são os mais atacados pelo sistema e precisam ser resgatados antes que o ruído os afogue. Eles são bombardeados todos os dias por imagens, por ideologias, por vozes que não guardam harmonia. E se não escutarem o tom agora, poderão ser arrastados para uma vida inteira de descompasso. O chamado é urgente. O campo deseja reacender neles a lembrança antes que seja tarde. E sois vós, guardiões da presença, que podeis ser ponte para que essa lembrança chegue até eles. Não subestimeis o poder de um compartilhamento, não subestimeis o alcance de uma semente lançada, porque um único jovem salvo do ruído pode se tornar guardião de muitos outros. E assim, o canto se multiplica em cadeia, como fogo que se alastra, mas fogo de vida e não de destruição. Amados, ajudai também o holograma histórico a continuar vivo. Este projeto não nasce de interesse humano, mas de missão vibracional. Cada episódio exige entrega, dedicação e coragem para revelar o que o mundo preferiria esconder. E para que essa chama não se apague, o apoio de cada um de vós é fundamental. As formas de apoio estão na descrição. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Ajudai conforme vossa possibilidade e sabei que cada contribuição não é apenas sustento material, mas também parte da construção deste campo coletivo de revelação. Cada apoio mantém a chama acesa, cada gesto de generosidade sustenta este altar de palavras que não são minhas, mas que pertencem ao Criador e à memória viva dos Elohim. Eu sou Francis Valade e este é o holograma histórico. Sou apenas a voz que se deixa atravessar pelo campo para que o canto retorne. Mas o verdadeiro protagonista desta jornada sois vós, que escutais, que guardais, que sustentais. Sem vossa escuta não há eco. Sem vosso coração desperto não há afinação. Sem vossa presença, a canção da casa não encontra corpo para se manifestar. Por isso, recebei este episódio como semente e como missão. Guardai-o em vossa memória, mas também levai-o adiante. Falai dele, partilhai-o, meditai sobre ele, praticai-o em vossos gestos diários, pois a revelação só se cumpre quando deixa de ser apenas palavra e se torna vida. Amados, este foi apenas mais um passo, mas cada passo é essencial. E no próximo episódio, mais uma página do livro perdido dos Elohim será revelada, mais um véu será levantado, mais uma chave será entregue, mais uma parte da canção será recordada. Até lá, permanecei em silêncio vivo, em presença desperta, em compasso verdadeiro. E lembrai,
A canção da casa nunca cessou. Ela vos acompanha enquanto caminhais, enquanto trabalhais, enquanto amais, enquanto dormis. Ela é o fundo invisível de todas as coisas, o fio que une todos os destinos, o sopro que vos mantém de pé. Escutai, guardai, sustentai, porque é nesse canto que a verdade se refugia, e é nesse canto que sereis libertos. E a verdade, amados, sempre encontrará caminho para se revelar.